Fala, meus queridos, que a graça de Deus encontre vocês na paz, na saúde e na felicidade no colo de Cristo. Irmãos, no vídeo de hoje nós vamos falar a palavra sobre Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completam os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício com um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, de noite servindo a Deus com jejum e oração. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e graças de Deus estava com ele. Palavra da salvação. a palavra de hoje nos conta a história de quando José e Maria foram apresentar Jesus num templo. E aí diz a palavra que ao chegar lá no templo, eles encontram com um senhor chamado Simeão. Simeão era um homem muito piedoso, um homem justo, um homem que falava e escutava com Deus. E Deus havia feito uma promessa para Simeão, de que ele não iria morrer antes de ver o Filho de Deus. E quando Simeão encontra ali Maria e José, mais o menino em seu colo, logo o Espírito Santo unge e ele reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus. E ali ele proclama algumas palavras e ele diz que Jesus estaria vindo para dividir a humanidade. A gente sabe que, se a gente for olhar para os dias de hoje, é mais ou menos isso que acontece, né? E aí o que a gente vê? Quando a gente olha, por exemplo, no Oriente Médio, a gente vê guerras entre nações por conta de religião. Aqueles que acreditam em Jesus e aqueles que acreditam em outros deuses. O motivo pelo qual Jesus é inserido no meio do povo é para trazer a unidade. É para apresentar o propósito de Deus. É para verdadeiramente nos mostrar que Deus é amor. Esse Deus que era tido na época como um Deus que castigava, como um Deus violento, às vezes visto por alguns como um Deus mau. Mas aí Jesus vem
até o nosso meio e apresenta-nos um Deus de amor, um Deus criador, um Deus misericordioso, o Deus que dá o livre-arbítrio para os seus filhos fazerem o que querem aqui na terra. A liberdade de escolha já vem direto do Pai, do Criador. Deus não nos criou para vivermos como fantoches. Deus nos criou com amor. E pelo amor Ele nos dá a liberdade das nossas escolhas. E Simeão também disse para Maria que ela iria sentir a dor da espada atravessando a sua alma. Meu irmão, é muito comum a gente ver outros irmãos, principalmente o protestante, falar mal de Nossa Senhora. Embora muitas igrejas protestantes hoje já estão aceitando Maria como a mãe de Deus, ou no mínimo dando importância para a figura de Maria. Maria foi aquela que sofreu ao lado e ao pé de Jesus. Muitos perguntam, por que Deus fez Jesus nascer de Maria, se Jesus era o próprio Deus? Ele não poderia simplesmente ter aparecido no estalar de dedo? Poderia. Mas, quando Deus se faz homem aqui na terra, ele se torna um homem pleno, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores, com as mesmas fraquezas. Porém, era fortalecido pela ligação que tinha com o Pai. E essa ligação não deixava ele cair no pecado. Mesmo sendo tentado pelo próprio demônio, ele ainda se mantém firme. Agora, por que Maria foi escolhida para ser a mãe de Cristo? Maria foi escolhida para ser a mãe de Cristo porque ali no Calvário, ali na cruz, estaria um homem, não um Deus, mas um homem que na sua pequenez, na sua fragilidade, estaria precisando de força. Tanto é que antes da cruz, Jesus faz uma oração e pede a Deus, ó Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ali existia medo, ali existia dor, talvez até dúvida se ele seria capaz de suportar ou não. Mas aí o Senhor se coloca, já estava ali em oração, ele se coloca no Espírito Santo e conhece que era necessário que isso acontecesse. E quem está lá no momento de cruz? E quem está lá para fortalecer Jesus? A mãe. Assim como para mim, como para você, como para muitos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente recorre à nossa família, à nossa mãe. Jesus também ali se vê fortalecido pela presença da mãe. Olha a importância de Maria. Não foi no nascimento. Jesus poderia ter vindo sem ser pelo ventre de Maria, mas foi ao pé da cruz. O estar com Cristo, o acompanhar o seu filho, o homem que estava ali na cruz sofrendo, se sentindo fraco. E aí ele olha e se fortalece, porque tem ali a presença da sua mãe. E grato a isso, ele também nos oferece a mãe. Quando diz ali na cruz, mãe, eis aí os seus filhos. Mãe, cuida dos seus filhos. Mãe, assim como me fortalece, fortaleça esses seus filhos. E ele também diz, filho, eis aí a sua mãe. Querendo nos mostrar de que era a ordem dele que tivéssemos Maria como mãe. Olha que lindo. Então, meu irmão, não tenha medo, não tenha vergonha de aceitar Maria Santíssima como mãe. Foi o próprio Cristo que nos ofereceu. E a palavra vai dizer que havia também uma profetisa chamada Ana, que da mesma forma reconheceu a criança no colo de Maria, que aquele era o Filho de Deus. Meu irmão, que possamos nós também reconhecer a ação de Deus na nossa vida, reconhecer a presença de Cristo no nosso meio. Quantas vezes Jesus se manifestou na sua vida
Quantas vezes Jesus se manifestou no seu trabalho, na sua casa, na sua família, e você não percebeu? Aqueles momentos que você se achava fraco, passando dificuldade, Jesus se manifestava e você não percebeu. Por isso, meu irmão, a gente toca tanto nesse assunto, é necessário buscar a oração, é necessário buscar a palavra, para que quando Jesus se fizer presente na nossa vida por meio do irmão, por meio de uma situação, do acontecimento, a gente possa reconhecer que é a ação de Deus que está acontecendo e não deixar a graça passar. Irmão, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não deixe a graça passar. E eu vou pedir para vocês, se vocês não são, se vocês não são inscritos, eu vou pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá uma força para o nosso canal. Quantos canais você já se inscreveu na sua vida? E aí eu te faço uma pergunta, quantos canais religiosos, cristãos, você tem na sua lista? Então nos dê essa oportunidade de ter um canal cristão na sua lista e fique por dentro das nossas notícias, das nossas orações, da palavra de Deus que aqui é difundida. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.